Já que nós temos aqui vários membros do Araucária e do Rio GX, dar meus parabéns aqui ao Araucária, 29 logs submetidos, conseguiu 6.800.000 pontos na competição de clubes, e o Rio, em segundo lugar, com 10 logs e 1.800.000. O Guarazinho tá aí também. O que é o Crunch Contest Club? Esse é um detalhe, nós recebemos logs do Croatian Contest Club e do Croatian. Aí eu não sei se ele escreveu a mesma coisa, ou se um escreveu em inglês, o outro escreveu em croata lá pelo, né? Como Brasil, não tem Brasil. É diferente. Não, eu digo, mas não tem Brasil com S e Brasil com Z? Só um detalhe aí na questão dos clubes, o Guará DX Group, que é o que a gente brinca com ele por aqui, fazer menção também na questão de número de participantes, porque aqui na Paraíba tem vários colegas que participam e fazem CW, mas tem estações muito simples, de polinho, sem watts, e às vezes não são não tem ainda não usa nem o NUMM, nem outro tipo de log que seja via computador. Então o que acontece? A gente ajuda eles fazem no papel, mandam para cá e a gente é quem digitaliza e manda para animar a festa. Então, há bastante tempo, né, Irapan? Que eu me lembro disso. Há bastante tempo atrás isso já acontecia. É isso. Mas Guarabira tem outro clube de DX também, né? É o Padim de X-Loop, né? Né, mesmo? É porque eu não conheço um radioamador de Guarabira que não seja afilhado do Murilo. Tudo é Padim. Isso aí é verdade. Legal, bem lembrado, viu, velho? Mas esse trabalho de formiguinha é super importante para essas estatísticas que a gente vê do Brasil crescendo em número. Cresce em qualidade, mas não adianta ter só qualidade, tem que ter número também. Não sobrevive sem o outro. Nós precisamos de mais competidores e competidores melhores, mas ninguém chega em qualidade sem quantidade também. Agora aqui eu quero abrir um parênteses aqui, falando sério agora, eu sei que não é voltado ao contexto, mas em relação ao CVA, a gente via muito nos contestes passados, principalmente os brasileiros, né? Conteste brasileiro. Era aquela briga de tomar frequência, camarada chegava, porque fulano, fiz o contato com o Peixe 8 AZT, aí o outro já chegava, o Peixe AZT, escuta fulano. É o famoso papagaio de pirata, né? Isso, mas eu estava comentando com eu chamo de isso é Teletubby. Mas eu fiz o CVA agora com o Moreira e eu observei que isso reduziu drasticamente. Eu vi muito pouco, acho que aconteceu comigo umas 2 vezes. Então, das duas, uma, ou quem fazia não teve mais paciência para fazer, ou ele foi se educando. E eu acredito na segunda opção. Então, tanto há um crescimento de operadores, como também na educação do contexto em si. Eu fiz um comentário até nas listas com relação a isso. Começou aquela discussão que ainda tem muito papagaio de pirata, que o pessoal não tinha... Mas a grande maioria que estava reclamando não tinha a oportunidade de ter trabalhado anteriormente no Manchester Mineiro ou mesmo no CVA. Não sabia exatamente qual o tamanho que era... Na verdade, esse era o modus operandi, né? Era ficar esperando do lado, juntava um cara aparecia, entrava aquele milhão de gente em cima. E... a briga que eu venho fazendo há muito tempo, e muita gente também acaba participando, é que as pessoas que sabem a técnica do contest, elas não apareciam. Agora eles estão aparecendo e estão dando esse bom exemplo, né? Para que as pessoas que teoricamente eram participantes, mas não sabiam exatamente, não sabiam o que estavam fazendo, eles não tinham uma referência. Agora já tem algumas referências. Acho que passa por aí essa reeducação que o Beto comentou. Meu comentário, Fábio, é que existe um negócio chamado massa crítica. O que acontece? O cara chega no rádio, liga o rádio e vai participar de um contest, ele escuta 5 minutos e ele aprende durante aqueles 5 minutos como é que ele tem que fazer pro resto da vida dele. Então, se nós atingirmos a massa crítica fazendo do jeito certo, com competência, com eficiência, porque no final das contas nós temos duas maneiras de aprender: por tentativa e erro ou copiando. Tentativa e erro para mim é igual ao QRP, a vida é too short para isso, é muito curta. Então é melhor você ver o que está funcionando e tentar fazer.
Eu não sei se vocês vão concordar comigo nesse assunto, mas parece que os contesteiros são os mesmos. Eu vou discordar um pouquinho de você na seguinte condição. Apesar que eu não sou muito velho, sou da geração Pokémon pra cá, mas é o seguinte, a questão de velhos trazer os novos, e você dizer que não surge, depende muito do ângulo que você vê a coisa, porque eu sou radioamador de 1980, eu participei do Ford X aqui, o Ford X é bem mais antigo, e eu vi nesse período todo muitos radioamadores chegando, muitos radioamadores participando de contestes, outros, os antigos que nós chamamos, né, daqui, já tem uma geração mais nova e tudo. Então, se eu for olhar pela visão do Ford X, eu vou dizer que o volume de contesteiros aumentou muito e o volume de participação também. Se eu for me basear no Ford X, uma visão local, uma visão mais ampla, que uma visão nacional, eu posso dizer para você que o número de competidores cresceu muito. Agora, eu não sei qual é a visão que você dá em relação a isso, se é em relação ao Rio, se é em relação a nível Brasil, eu não sei. Estou dando a minha opinião. Beto, deixa eu botar minha colher aí no ângulo. É o seguinte, existe também um trabalho que, por exemplo, quando você viu esse log aí do número de participantes em estações da Paraíba, apesar de ser pouquinho, mas é uma contribuição, também existe um trabalho de levar, é o que a gente sempre faz, nas reuniões do Conselho, uma vez por mês em João Pessoa, a gente se disponibiliza lá e a gente avisa antecipadamente para que a turma que esteja interessada em participar do CQMM ou participar do CVA, eles venham conversar com a gente, né? Então a gente coloca o notebookzinho lá, abre o NUMM, mostra algumas estatísticas, então vários colegas acabam encampando a ideia e da maneira dele fazem os seus contatos, 10, 15, 20, não importa, o que importa é o início. E se você também notar, nós temos alguns colegas também PUs que também entraram. Outra, não participar do CQM, porque o CW realmente um pouquinho, tem que ter um pouquinho mais de dedicação, mas principalmente na questão de fonia, a gente tem que se dedicar a isso. Então, às vezes, a gente tem que ir buscar os colegas, às vezes antecipadamente, avisando nas repetidoras ou no bate-papo em rodadas de HF 40 metros, para poder trazer essas pessoas, porque, na minha opinião, assim, para se você tomar gosto pelo contest, é uma coisa um pouquinho mais complexa do que você tomar gosto pelo rádio de uma forma geral, como todo mundo entra no bate-papo, no VHF, e depois é que vai, se não tiver uma sustentação, um grupo, padinho, como o Beto gosta de falar, para dizer, vem para cá, turma, tem isso aqui, eu mostro isso aqui, ele realmente não é de concurso, mas ele é quem está assim, na base da coisa, então ele é assinante da QST há muitos anos, ele tem diversos tipos de material para mostrar. A gente que aprendeu um pouquinho de CW foi tudo com relação a ele. Então isso a gente procura levar um pouquinho também para outros colegas aqui do nosso estado. Ô Luciano, demais, hein? Me chama de homem estatística, né? Porque eu fico toda hora botando estatística aí. Mas, ô Alexandre, para ter uma ideia, no último ciclo do WRTC, que foram 2 anos, né? Não é, Luke? Me corrija se eu estiver errado. Foram 2 ou 3 anos de ciclo, tiveram 522 estações brasileiras participando dos contestes que eram pontuados para o WRTC. Isso no WRTC de 2010 não chegou nem a metade disso aqui, nós tivemos 280 e poucos, aliás, passou um pouco da metade. Em números mais absolutos aí por conteste, que eu trouxe na verdade aqui só do WPX, o Brasil ele saiu de 2007 de 89 estações para 172 em 2013. Em 6 anos nós dobramos o número de participantes. Não tem como a gente crescer em número absoluto se a gente não crescer com novos participantes. Novos participantes não é necessariamente aquele garoto mais jovem. E por sinal, a grande maioria dos novos contesteiros, eles não são garotos mais novos, são jovens, né? Isso porque eles entram no mundo do contest, jovens, né? Jovens senhores. São jovens senhores, porque eles entram nessa vida, né? Nessa vida louca que a gente participa aí de vários contestes, quando você já está estabilizado financeiramente, já fez sua faculdade, já terminou, já está com um trabalho encaminhado, ou seja, você já está com a sua vida estabilizada e você começa a prestar mais atenção no teu hobby.
Então, os mais novos, a gente pode chamar de jovens senhores aí, que o Luke tá comentando, e eles não vêm, infelizmente eles não vêm do VHF, viu, Irapã? Eu tenho alguns estudos com relação a isso, e infelizmente eles não vêm do VHF. Muitos vêm, lógico, é uma porta também, mas a maioria não vem daí não. Ele vem das reuniões, do bate-papo, aquele contato direto com uma pessoa contesteira, uma pessoa que já está acostumada a participar disso aí. E o CVA e o Manchester Mineira são dois celeiros, acho que são os maiores celeiros para a criação de novos contesters aí. Laboratório. Isso. Só com exceção, o VHF aqui no nosso estado ainda é possível se fazer com uma certa tranquilidade. Se você perguntar nos estados vizinhos, a turma ainda já perderam a credibilidade, mas aqui ainda a gente consegue ter vários colegas, a meninada, inclusive até minha menina já está começando a ter os primeiros passos, tem 8 anos com rádio, eu estou começando pelo VHF com ela. A gente aqui ainda tem consegue ainda dar vamos dizer assim, continua educado a turma que entra pelo VHF, ainda por enquanto. Olha, eu tenho um comentário a fazer também, mas antes eu queria ouvir a opinião. É a mesma coisa, aí o cara fica lá só olhando, não fala nada. Eu quero saber da opinião dele, da visão dele do Centro-Oeste. Bom, eu acho que realmente, se a gente for observar o número absoluto, é claro que a gente teve um crescimento, mas imagino, por ser um país muito grande, com um número até expressivo de radioamadores, a gente poderia estar com esse número bem maior. Quando você trata aí de 100, 200, qualquer pequeno incremento já vai 30%, 40%, né? E isso é muito bom, mas a gente tem que buscar, com toda certeza, um trabalho. Realmente é difícil, isso aí ninguém nasce gostando, nasce com esse conhecimento. Mas eu acho que isso pode evoluir ainda bem mais. Eu tive uma luz aqui, fiz um comparativo também em relação ao número absoluto de estações que participaram. Vou confirmar aqui. Isso. 99, 3,53%. Agora nós estamos chegando a 3,23% do total. Mesmo se você falar em números, a gente não falar em números absolutos, subindo 10, 20, que daria da nosso número de 200 contesters, dando 20 dá 10%, você vê que a gente cresceu em relação, voltamos a crescer em relação ao número absoluto de contesters no mundo também. Esse número que eu acho que é interessante a gente se prender. Quando nós falamos em contest, eu acho importante separar esse assunto em pelo menos dois grupos. Se você olhar o número em geral, é um número expressivo e tudo, mas para quem está de fora e assiste contest de uma forma mais distante, parece que são sempre as mesmas estações, porque realmente são as mesmas estações que se destacam nos últimos 10 anos. E aí esse radar que a gente está fazendo, esse radar de quem está de longe olhando o top 10, o top 5, ele não pega o cara que chega lá e faz 20, 30 QSOs, que teve o log digitado, que ele não tem computador, porque ele tem só um dipolo, ou ele entrou só para fazer os países que ele precisa no DXC. Então, quando você olha a competição de alto nível, eu me lembro de um artigo que eu li uma vez teve uma pessoa que fez uma trapaça em maratona lá, e simplesmente a meta dele era ganhar 50 maratonas estaduais dos Estados Unidos. E ele já tinha ganho 20 e poucas. E era um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar dele. E aí eu me lembro do cara que descobriu a falcatrua dele. Ele falou: olha, esse cara não entrou no meu radar logo no início porque eu só olhava os tops. Então eu tinha estatística dos últimos 50 anos quem tinha ganho maratona. E esse cara não entrou no meu radar. Então, se você olhar só quem vem ganhando contests, ou está no top 10, top 20 aí nos últimos 10 anos, você não vai ver muito incremento de gente nova entrando nessa brincadeira. Mas se você olhar o número absoluto, o Fábio mostrou aí, e que todo mundo tem observado o crescimento do Brasil, para mim, o cara que chegou, fez 20 contatos e enviou o log, ele saiu de uma inércia que 99,9% dos radioamadores no Brasil não tiveram coragem de sair dessa inércia. Então esse cara, para mim, é uma pérola que precisa ser polida
e de repente esse cara ele está buscando só participar casualmente de contest, é muito bem-vindo. Mas de repente pode ser um desses loucos aqui que respira, que dorme e acorda pensando em contest e que está querendo ir além, disputar na conta. Aí então são dois grupos diferentes. Esse é o meu comentário. Nós estamos crescendo em quantidade, que é esse número absoluto. Agora, nós também temos um pilotão de elite, uma tropa de elite, que também está fazendo muito, muito bonito no cenário internacional. Então são dois grupos diferentes, nós temos que aplaudir tanto quem está se dedicando à competição de ponta, mas nós temos que estimular e alimentar quem está entrando lá no final da fila, que está fazendo seus primeiros 10 contatos num WW. Só dar um comentário? Uma coisa interessante que eu acho sobre o contest internacional é que o operador precisa de um conhecimento básico para poder entrar. Você vai fazer um CQWPX, você imagina um colega que não tem conhecimento razoável de inglês para receber um 592-567. Então ele precisa desenvolver um certo nível de habilidade para entrar num contexto de sinfonia. Telegrafia é a mesma forma, existe isso que o pessoal chama de barreira. Eu quando iniciei, eu não iniciei no contexto internacional, eu vim fazendo aquela escolinha, primeiro contexto nacional e depois aquela evolução para o internacional. Porque o internacional, como eu falei, ele exige um pouquinho mais do operador. Então nós temos aí diversos colegas que estão indo no VHF, estão batendo papo, às vezes até estão iniciando no DX. A gente corujando é muito fácil observar isso. Você observa aquele colega que tem um conhecimento baixo de inglês, ele faz o seu DX com certo sofrimento, ele tem uma certa dificuldade, e esse precisa de um pequeno aperfeiçoamento do inglês para entrar no internacional. Porque o internacional, como no DAPX, ele precisa pegar um 5-9, uma sequência aleatória de 4 números, é uma pequena barreira. Então, sei lá, quem sabe aí no grupo de DX, na Labre, fazer aquele inglês técnico, aquele conhecimento básico no tocante à fonia, e CW é a mesma coisa, porque do contrário sempre vai existir essa barreira. Mas olha só, o comentário do Rony é pertinente, porque é o seguinte, foi o que eu te falei. Você tem um grupo, esse cara que fez 20 contatos ou 10 contatos no WW, esse cara, ele saiu de uma inércia que 99% dos operadores no Brasil não conseguiram sair. E a inércia que eu te falo ele vai ter que levantar da cadeira dele, ligar para alguém, ou entrar em contato com alguém, ou abrir um site na internet e aprender como é que ele faz o contest, e ele vai ter que aprender 15 palavras em inglês. Você quer ver? Dá uma corujada na banda e observa quantos colegas estão fazendo DX. Aquele lá é o potencial operador de contest. Por que ele não entra? Claro que não é 100%, mas muitos têm o conhecimento, têm o domínio. A gente escuta até eles mesmos falando. My English is only... Ele não falando isso, o que ele fala? Ele... Only for the X. Então, ele... Exatamente. Por que ele não está? Porque ele não tem aquela desenvoltura, ele tem vontade, ele possivelmente gostaria de entrar, mas falta uma pequena habilidade, um conhecimento mínimo no inglês e na telegrafia, a mesma analogia, a analogia que eu faço. Quando o cara se dispõe a fazer contest, ele já deu um passo, sabe? E assim, nós que estamos, pelo menos a grande maioria que está aqui, a turma que está participando aqui do nosso bate-papo, já conhece, macaco velho nessa brincadeira de contest, né? Mas o cara macaco novo, hein, Luke? Não, mas sabe, já 2010, comecei em 2010. Você já participou de grandes contests, você sabe o que está pela frente. Você sabe isso sim. Você já saiu da zona de conforto, você agora já sabe o tamanho do buraco que você se meteu. E geralmente esse operador não sai. Uma vez ele rompendo essa barreira, dificilmente sai. Tem o gosto e vão se aperfeiçoando a cada contexto. Eu falo, Luke, corroborando aí com o que você disse, eu falo pro pessoal aqui no bate-papo, com a turma mais nova que a gente tenta estimular, que quando ele participa de um contest, é igual ele ganha a corrida do espermatozoide. Entendeu? Ele tem 32 mil radioamadores atrás
que não conseguiram entrar na frequência naquele momento do conteste por medo. A maioria é medo, na verdade, a grande maioria é medo de fazer feio, medo de conseguir fazer o contato. Então quem entrou já saiu na frente. Se você quiser uma desculpa para não participar do conteste, tem zilhões. Inúmeras. Você não precisa estação procurar. Não dá, não tô pronto, eu não consigo, meu inglês é ruim. Tem zilhões. O programa não funciona. Desculpa, eu tenho muitas, né? Desculpinhas, que eu falo até com os meninos. Vai ter alguns que vão ver o Maracas Connect e vão começar a rir quando eu falar isso. Desculpinha, eu tenho um monte para dar. Agora participar que é bom. Você saindo da zona de conforto não quer dizer que está tudo resolvido, mas o meu comentário anterior, o que a gente estava falando, era o seguinte: nós somos desse ramo de conteste e tal, a gente entra na competição pela competição, mas nós esquecemos, e nós não temos essa visão muito clara para a gente, de que os motivos que levam alguém a participar de um conteste nem sempre necessariamente é participar da competição. Tem uma série de outros motivos que levam alguém a participar que são altamente nobres. O cara pode participar para testar a estação dele, ele pode participar para completar o DXC em uma determinada banda ou modo que ele precisa. Diga de passagem, muitos são assim, né? Essa parte de... A grande maioria acho que entra assim. E eu acho que é fantástico. Eu acho que é fantástico, o cara pode ficar 20 anos participando de um WW para completar o DXC dele e não tem problema nenhum. Foi isso que me fez tomar gosto no primeiro WW. Eu achei fantástico aquilo, fantástico. Então, aí, o que eu espero é que o cara que entrou no contest para completar o DXC dele, ele tome gosto pela competição. E aí, quando ele perceber que ele gosta de competição, ele vai olhar para a estação dele, ele está lá com o microfone de mão. Pô, mas isso aqui não dá para operar 10 horas com o microfone de mão. Eu operei 48, amigo. Então, resultado, aí ele vai olhar que a estação dele tem algumas deficiências que antes não tinha, porque funcionava perfeitamente para ele fazer a rodada. Depois que ele descobriu o DX, ele viu que a estação dele tem alguns defeitos que não tinha quando ele fazia essa rodada. Aí ele vai consertar esses defeitos para fazer DX. Eu sempre fui DXista, sempre gostei de DX, desde a época do PX, desde os 11 metros. E quando eu fui para Campinas, eu conheci um pessoal lá que gostava de DX, era também vindo dos 11 metros, gostavam mesmo de DX e não entrou conteste na veia dos caras. Entendeu? Então, cara, agora teve um ou outro lá participando, mas tipo, abandona, não vai embora porque a propagação tá ruim. Cara, eu sempre, quando eu comecei a fazer conteste, eu ficava porque eu falei, pô, vou ficar. Porque eu queria falar, eu queria fazer DX, eu queria ver como é que era, como é que funcionava. E comecei tudo em CW, nem fazia fonia ainda. Quando eu tirei minha licença, eu só fiz CW. E depois é que eu fui pra fonia, mas eu escutei primeiro para poder ir. E, cara, tem gente que não quer, não gosta, só quer fazer a figurinha dele e voltar pra casa, pra cama, no caso, dormir e acabou. Acorda aquele horário que a propagação geralmente está naquela banda, tenta corujar. Antigamente ainda se fazia busca, hoje em dia você tem o Jax Cluster aí para te dar um apito, avisar, ó, chegou, tá lá, vai lá, acorda. E não vai, cara, não vai. Depende muito de cada um. Tem que tomar gosto. Isso é verdade, acho que nem todo mundo vai gostar aí do contexto. Mas quando você tem, por exemplo, eu comecei vendo um amigo montar uma estação aqui no CWGO e nós operamos a RRL, salvo engano, a RRL. E por ocasião até recebemos o diploma, ficamos lá em segundo, terceiro, não me recordo. Quando você monta um grupo e vê aquele desenrolar, hoje o software ajuda muito, isso chama muita atenção. O N1MM para as estatísticas é uma ferramenta fantástica que tem. E quando você pega um operador que está do teu lado, fluindo em um PyLab, eu acho que isso aí é o grande motivador. Claro, se ele não, depois dessa experiência de uma ou duas oportunidades no Rádio Clube, na estação de conteste, não gostar, isso não vai gostar. Mas eu acho que uma demonstração essa ao vivo, aí você participar, colocar o operador novo do lado, experimentar aquele PyLab, experimentar
uso dessas ferramentas. Eu acho que isso aí é a prova dos 9. Não gostou, isso aí não vai fazer contest mesmo. Eu acho que quando você tá naquela coisa frenética do PyLab, é a coisa mais bacana do contest. Não importa se você vai ganhar ou não. Eu acho que você tá naquele frenesi loucaço, é a melhor coisa. Exatamente. Eu ia fazer o comentário final do contest. Acho que quando você entra no contest é sempre emoção. E para mim, se fizer um gráfico de adrenalina, quanto maior o PyLab, mais eu fico motivado e fica acordado, virtuoso. É muito bom. Quando tem 50, 100, 200 aí americanos ou japoneses no seu log, um atrás do outro, isso aí é uma experiência fantástica. A coisa mais bacana, acho que para mim, do contest é você ter esse fluxo frenético de gente vindo falar contigo, aquela confusão ao mesmo tempo, é a melhor coisa. Não importa se você vai ganhar, é um DXCC novo, se você não ouviu, o negócio é você ir embora e emburacar e vai. Eu tive a sorte de logo no começo pegar um PyLab desse em 96, no WW de 96, não tinha nada, durante o dia inteiro, nada, aí à noite, do nada, abriu para os Estados Unidos, eu era iniciante, estava 4, 5 meses, sei lá, não, 4 meses de rádio só, e aquele PyLab eu assim, anotando no papel ainda, frenético, louco, que é isso? Eu lembro que ainda estava o PYSL, que é o pai do Sony, né, que é o Sonivaldo, e o PYNX também estava lá, ainda era menina, era P11, alguma coisa que eu já não lembro, e eu assim, ó, caramba, é muita gente, uma loucura, e anotando no papel ainda, o CQWW primeiro no papel, e eu falei assim, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bacana. Bem-vindo ao clube. Bem, eu acho interessante, Luciano, de fazer um comentário com relação a essa adrenalina toda, que nós já somos os viciados, já somos PyLab dependentes, né? A gente precisa de um PyLabzinho para ficar com um pouquinho de adrenalina. Bom, mas eu acho mais importante do desenvolvimento mais importante quando você entra nesse mundo é o desenvolvimento que você tem paralelo, né, ou simultâneo à tua parte operacional. Você começa a crescer em conhecimento técnico, você começa a desenvolver novas tecnologias, a arrumar novas soluções. Isso tudo requer de muita investigação, muita pesquisa, que é a base do radioamadorismo, né? A base do radioamadorismo de todos, não só de rádio competição, ela é o incentivo à pesquisa, você procurar soluções novas, e a Fórmula 1 do radioamadorismo é a rádio competição. Dentro dela, a gente não pode se dar, quando você quer ter um bom resultado, não pode se dar o luxo de fazer uma coisa meia boca, né? Você faz uma coisa mais ou menos. Mas ninguém começa no top, ninguém começa fazendo aquele PyLab de 300 km por hora, né? Eu acho que mesmo você tendo meia boca, o importante é você estar dentro, participar. Então, esse era o meu final aqui. Nem todo mundo, aliás, eu diria que a grande minoria, né, dos contesteiros, eles conseguem chegar a ter essa adrenalina imediata, né? Por causa de estação, por causa da parte técnica, por causa da sua capacidade operacional, mas ele sair do nada, sair do zero, eu acho a maior vitória de tudo isso aí não é ganhar um WPX, não é ganhar um CQWW, é ele sair do zero, ver que ele tem condição também, encarar, meter a cara e participar de um contexto que seja, para experimentar e poder falar assim, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ele não pode simplesmente ficar do lado de fora e falar assim, não, eu não gosto, mas ele está dando motivos que não gosta simplesmente porque ele não tem capacidade tem vontade, ou melhor, ele tem coragem de participar de uma competição dessa. Então, quando ele sai do zero e ele entra no contest, pronto, para mim ele é a maior vitória que ele vai ter na vida dele, tanto tecnicamente como operacionalmente pro eu acho que o cara que faz DX, e como o Ronan mencionou aí, o inglês é ruim, cara, você não tem ideia de como que eu era fazendo DX em 11 metros, eu não sabia falar inglês, não sabia falar francês, não sabia falar espanhol, eu tentava, dava o meu jeito para poder faturar aquela estação. Eu aposto, Alex, vou te cortar, eu aposto que talvez, a gente não sabe, não consegue prever o futuro, mas eu aposto que essa sua iniciação no DX, ela pode ter te desenvolvido socialmente e até mesmo culturalmente nessa parte do inglês e outras culturas que você teve contato. Você hoje... Nada é melhor para um operador do que ele operar em condições muito desfavoráveis. É aí que o operador se desenvolve. Eu tenho que agradecer que foi graças ao DX que eu aprendi a falar inglês e o espanhol aí.
e meia dúzia de palavras em francês para agradar o pessoal para poder vir falar comigo. Porque senão... Eu sou um cara que eu falo de cadeira, não tenho a menor vergonha de falar isso. Sinceramente, se eu não tivesse o radioamadorismo na minha vida, seguramente que eu ainda estava morando em Petrópolis até hoje, sem sair ao Rio de Janeiro para saber como é que era lá o clima. É verdade, pô, tem que falar a verdade, pô. Eu sou filho de motorista de ônibus com doméstica, cara. Minha mãe tem o terceiro grau primário. Meu pai tem o 4º ano. Eu não tinha expectativa nenhuma, pô. Não, é verdade, eu tô falando a verdade. Eu não tinha expectativa nenhuma, pô. Era motorista de ônibus. Lê lá o meu textozinho, meu pai, meu rádio, você vai entender parte da minha vida. Mas você era alemão? Esse que é interessante, é quando o radioamadorismo ele se torna maior do que o próprio operador, ele passa a ser parte da vida. E eu digo assim, quando a gente fala isso em convocar, em arregimentar novos radioamadores, eu acho que tem 3% da população que são radioamadores e não sabem, não tiveram alguém que apresentasse o radioamadorismo para eles. Entendeu? Aí entra o fio de pé, né? Só que é muito caro você fazer uma seleção de 3% da população. Não é que é muito esforço. Você vai fazer palestra para 1000 pessoas para sair dali 30. Entendeu? E é muito difícil. Então, pergunta ao Fábio. E aí dentro desses pouquíssimos que se tornaram radioamadores, dentro desse universo de 30 mil radioamadores que por um milagre da natureza se tornaram radioamadores, tem ali uma pequena fração que é contesteiro e ainda não sabe. É verdade. Luciano? Tem um recado aí. Oi, diz. Vê se dá pra vocês lerem aí. Pra mim não dá não, tá pequenininho. É só clicar em criado. Ah, obrigado, viu? Obrigado pela minha ignorância. É padrão de geografia, 101, é o teu trabalho de conclusão de curso, é? Olha o título, viu? Radioamadorismo é uma reflexão sobre espaço, território, comunicação e tecnologia. Legal. Posso dizer uma coisa? Foi meu projeto de defesa de especialização. Muito legal, parabéns. Muito Você pode falar com propriedade, então. Verdade. Qual área? Mas antes você tem que apresentar a galera lá o que é o radioamadorismo, né? Pra depois apresentar o resto. Não, que área de conhecimento é aí, né, pô? O bom é que isso já tem aqui no campus da UEPB, o campus 3 aqui do Guarabira, e nós já temos diversas empreitadas, como também projetos, principalmente na área de educacional, e que já está sendo testada em colégio municipal daqui. Como também a presença de radioamadorismo nas escolas, quem iniciou foi um colega de Campina Grande, Paulo Germano, lá da ECRA, e que para levar o radioamadorismo nas escolas, como é o projeto LU Escola, lá na Argentina, como a RRL faz nos Estados Unidos. Isso. Então a gente pegou um pouquinho dessa carona aqui, eu já tenho uma monografia, já tenho uma defesa de especialização e estou me preparando também para um projeto para o mestrado, tudo em cima de radioamadorismo. E dedicado na área de ensino, porque para ser ministrado na questão de licenciatura. E isso explica um pouco que não é por acaso que o VHF aí não é bagunçado como o resto do Brasil. Exatamente. Bem, pessoal, o tempo esgotou, o assunto é bastante extenso e eu vou encerrar colhendo o comentário final de cada um dos nossos participantes, já agradecendo a todos vocês pela paciência de ter assistido esse Maracas, que foi um pouquinho maior do que os outros, mas eu acho que valeu a pena assistir essa edição. Passar aqui para o Alexandre, para o seu comentário final. Foi fantástico, né? Como a primeira participação, eu achei ótimo, já venho acompanhando os Maracas aí, mas agradeço a vocês aí a paciência e até uma próxima vez. Eu tô aí, não sei se semana que vem eu tô aqui, mas provavelmente eu tô porque pelo horário, acho que eu já tô aqui em casa, então tamo junto. A próxima vez a gente fala do WPX ou do ARL. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, porque é difícil a gente falar do que gosta em pouco tempo e principalmente de uma paixão, né? Quando a gente bota a paixão no meio, a coisa fica sempre muito complicada de conectar informações. Bom, eu quero convidar todo mundo que está vendo, que está observando, que está assistindo o Maracas Connection
que no próximo concurso, que é o WAR SSB, esteja presente lá e saia do marasmo, saia da zona de conforto e faça e ganhe o seu campeonato, participando pelo menos uma vez no contest. Depois fala se é bom ou se é ruim. Beleza. Flávio? Gostaria de agradecer aí pela oportunidade, não falei muito dessa vez, vou deixar para falar na próxima, mas muito grato mesmo pela oportunidade de podendo discutir esses assuntos com vocês e enriquecer aí meu conhecimento. Muito obrigado mesmo. Valeu. Ira? Tá para lá. Abraço pra todos aí. Prazer ter vocês aí com a gente. Valeu. Beto? Não, só para dizer que eu fiquei satisfeito aqui. É um prazer participar aqui com todos vocês e realmente por questões técnicas, e a culpa é do Luke, né? Eu não participei das outras vezes, mas pretendo estar aqui sempre que puder e bater papo e revê-los. Grande abraço a todos. Obrigado, Luciano. É sempre muito bom falar sobre radioamadorismo, falar sobre contexto, assuntos correlatos que a gente gosta bastante, rever os amigos, alguns que a gente já conhece pessoalmente, estreitar os laços de amizade e partilhar, aprender um pouquinho sobre radioamadorismo, deixar aqui a nossa região, Goiânia, sempre quer rever aí para qualquer assunto. Um abração para vocês, muito obrigado. Ok, beleza? Bem, gente, obrigado por assistir. Até o próximo Maracas. Um abraço a todos. Peraí, Luke. Liga. A Fabiana quer dar um abraço aqui, vem cá. Papá, diga, papá. Vem cá, P1 KFF, rapidinho, vem cá. Vem aqui, rápido, o pessoal tá gravando. Laçou. Olha, ela tá do mesmo jeito no radioamadorismo, com essa timidez toda. Olha pra lá. Valeu, gente. Tá certo. Então valeu, obrigado, um abraço. Tchau, tchau.